O governo Bolsonaro está comemorando aí, justamente no seu 30º dia de governo, a primeira grande privatização. E a Petrobras, que promoveu essa primeira grande privatização, comemorou ainda mais, publicando notas, inclusive, em todos os jornais, os grandes jornais brasileiros, na televisão, no rádio, enfim, no seu site, dizendo que vendeu para a americana Chevron a refinaria Pasadena. Vocês estão lembrados? Lá do Texas. A Pasadena, aquela assim que foi comprada durante o governo Lula, quando o Gabriel era presidente da Petrobras e a Dilma Rousseff era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. O Conselho de Administração da Petrobras, que aliás aprovou a compra, né? Dentro daquele conselho não estava apenas a presidente Dilma Rousseff, que na época não era evidentemente presidente da República, era presidente do conselho, e outras personalidades brasileiras, inclusive o industrial gaúcho aqui, Jorge Gerdau, João Pedro. Isso aí deu um escândalo tremendo, né? Porque, eu já vou falar até sobre isso aí. Bom, mas de qualquer maneira é o seguinte, a Petrobras se desfez da refinaria Pasadena. Mas o que me assombrou é o seguinte, me assombrou que a Petrobras em nenhum momento ela se refere ao escândalo de Pasadena. Nós estamos aí com uma nova diretoria da estatal, uma diretoria que foi escolhida por um governo que se elegeu exatamente contra esses desmandos que ocorreram na Petrobras. O maior saque jamais realizado no mundo todo contra uma empresa. Nunca houve nada igual. A Lava Jato, eu estava ainda há pouco olhando os dados do site do Ministério Público Federal do Paraná, a Lava Jato está pedindo um retorno, pagamentos de alguma coisa assim, de 40 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia do que é isso, isso é mais do que uma arrecadação do ano inteiro de ICMS de um estado como o Rio Grande do Sul. Está pedindo esse dinheiro foi roubado, segundo a Petrobras. Aliás, hoje a própria Petrobras, que é vítima, mas também é algoz, nesse caso da Lava Jato, desses saques realizados pelo lulopetismo e seus aliados, a Petrobras hoje casualmente depositou na conta da 13ª Vara Federal de Curitiba, que é quem está fazendo a gestão de todas as operações da Lava Jato. Hoje saiu a 59ª, né, operação. Bom, a Petrobras depositou ali 2,5 bilhões de reais, olha só, hein? 2,5 bilhões de reais. Vocês vejam, esses valores tudo são em bilhões e bilhões, né? E tem gente ainda que acha que o chefão de tudo isso, o líder do PT, Lula da Silva, devia ter direito a uma saidinha aí, sob qualquer direito. Achava que ele tinha direito a essa saidinha aí, para ir lá no velório do irmão dele. Bom, senhores, vamos voltar a essa questão da vaca fria aí, da refinaria da Pasadena, né? Mas então me chamou a atenção que essa nova diretoria da Petrobras comemora a venda da refinaria Pasadena, vendeu por 500 milhões de dólares. Eu estou falando alguns números meio grosseiros, assim, não é exatamente isso, mas é perto disso que eu vou falar, tá? Então vendeu por 500 milhões de dólares, vamos multiplicar por 4, o dólar está menos do que isso, mas vamos dizer por 4, dá 2 bilhões de reais. Né? Vendeu para a Chevron dos Estados Unidos. A Petrobras, claro, comemorou. Né? Mas podia ter contado toda a história, pelo menos uma parte da história. Podia ter dito, por exemplo, para a opinião pública, que essa mesma refinaria Pasadena foi comprada quando o Lula era presidente, quando a Dilma era presidente do Conselho de Administração da Petrobras, com autorização dela e do Conselho, foi comprada por 1 bilhão e 200 milhões de dólares. A bagatela hoje aí de, o quê? 4 bilhões de reais. Né? Então foi comprada por 1 bilhão e 200 milhões de dólares. A Petrobras devia ter dizer isso hoje. Olha, eu vendi por 500 milhões de dólares. Mas ela foi comprada em 2006, poucos anos, por 1,2 bilhões de dólares. Portanto, a Petrobras perdeu nessa brincadeira aí alguma coisa como 700 milhões de dólares. Né? O governo Lula, eu vou repetir, e a Dilma de presidente do Conselho de Administração, compraram a refinaria Pasadena,
de uma empresa belga chamada Astra Oil por 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Agora, o mais incrível aí que a Petrobras também não conta é o seguinte: um ano antes da venda para a Petrobras em 2006, essa mesma empresa belga, a Astra Oil, comprou lá nos Estados Unidos essa mesma refinaria por 42,5 milhões de dólares. Vejam só, que baita negócio, quer dizer, ela compra num ano por 42,5 milhões de dólares e vende no ano seguinte para o pessoal do PT aí que estava no governo por 1 bilhão e 200 milhões de dólares. E agora a Petrobras passa adiante esse elefante branco aí para a Chevron por 500 milhões de dólares. Essa história, isso precisa ser contado, né? Quem é que estava por trás de tudo isso? Ora, era o governo Lula, era Dilma Rousseff no Conselho de Administração e toda aquela gente ligada ao PT, os seus aliados, né? Ficou por isso mesmo? A coisa está caminhando, algumas coisas. Há um processo em andamento. O juiz, na época, Sérgio Moro, aceitou uma denúncia no ano retrasado a respeito dos responsáveis por esse escândalo de Pasadena, mas curiosamente não está ali nem a Dilma, não está o Lula, está ali o ex-senador Delcídio Amaral, não está nem o presidente da estatal, José Gabriel. Tá, nem o Nestor Severo, que foi o grande cérebro por trás de todas essas maracutaias aí, quem fez a delação premiada e deixou claro que essa belga Astra Oil, para poder vender para a Petrobras por 1 bilhão e 200 milhões de dólares a refinaria Pasadena, ela pagou de propinas o equivalente a 15 milhões de dólares. Para onde que foi esse dinheiro? O Delcídio Amaral levou 1 milhão de dólares, o Nestor Cerveró levou um outro tanto. Muita gente levou. O Sérgio Moro aceitou a denúncia contra 11 réus, né? Tem também um outro procedimento que corre no Tribunal de Contas da União lá, que por conta disso aí também, desse escândalo, bloqueou até os bens da Dilma, do José Gabriel, está bloqueado até hoje. Aquilo ali não vai ficar por isso mesmo, tá caminhando isso aí. Então temos uma ação lá no âmbito do Ministério Público Federal do Paraná, tem esses processos no âmbito do Tribunal de Contas da União. A Comissão de Valores Imobiliários também instaurou ali procedimentos que acabaram praticamente não dando em nada. Enfim, isso é o que eu tinha para dizer a vocês hoje a respeito dessa comemoração aí da Petrobras, a respeito da primeira grande privatização do governo Bolsonaro, onde a estatal e o governo contam uma parte da história, mas não contam toda a história. E eu vim aqui para conversar com vocês exatamente para contar toda a história, para que vocês, quando conversarem com seus amigos aí, se vocês não guardaram tudo que eu disse aqui a respeito de números, revejam, anotem, porque tem que falar essas coisas aí para as pessoas. A responsabilidade disso tudo aí é exatamente desses governos da velha política. Eles foram enterrados nas eleições de outubro do ano passado. O novo governo que veio exatamente na contramão de tudo que aconteceu, né? E a gente não pode permitir que esses cadáveres insepultos se levantem dali, como parece já querer se levantar aí através, na sexta-feira, da eleição do Rodrigo Maia para presidente da Câmara e do Renan Calheiros para presidente do Senado.